Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações sobre o Gigante da Colina nessa quinta-feira. Muito falando sobre a partida de logo mais entre Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Jogo com ingressos esgotados, partida importante para o Vasco vencer e levar para Curitiba uma boa vantagem, e a gente vai falar muito sobre esse jogo. Claro, falar também sobre as lesões que vêm assombrando o elenco cruz-maltino e falar sobre mudanças de mando de campo, né? Informações sobre a partida contra o Palmeiras e contra o Cuiabá, que são importantíssimas visando a tabela de classificações, sendo em outros estados. Claro que nós sabemos que existe uma movimentação da antiga diretoria dentro dessa questão, mas a atual diretoria precisa fazer alguma coisa, e claro, sem desvalorizar os demais estádios e os demais estados do nosso país, nós vamos encontrar aqui um equilíbrio para falar um pouco sobre essa questão que é importante o Vasco manter, principalmente os últimos jogos em São Januário, os últimos da história da Colina, como ela é no formato original, porque entrará em reforma e a partir do ano que vem nós teremos uma flexibilidade maior para mandar jogos nos demais estados. Claro, vamos discutir muito sobre esse assunto e você, obviamente, vai dar a sua opinião. Mas, claro, queria trazer uma novidade para vocês que querem antecipar o seu FGTS de forma ágil. A Mais Ágil antecipa para você em menos de 24 horas o seu FGTS para você resolver aquele probleminha, construir aquela casa, comprar aquele carro e, obviamente, levar a patroa, né? Para passear, para jantar. Então corre lá na Mais Ágil, o número tá aqui e lá na descrição desse vídeo tá o link da Mais Ágil. A Mais Ágil facilita essa grana para você. Tá esperando o quê? Corre lá na Mais Ágil, que é parceira aqui do nosso trabalho. Mas antes, solta a vinheta para a gente partir para as informações nesse dia tão importante de jogo pela Copa do Brasil. Antes de começar a falar sobre a partida, eu queria falar a respeito do mando de campo da partida entre Vasco e Palmeiras e também o jogo atrasado entre Vasco e Cuiabá. Por que eu quero entrar nesse assunto? Porque é um assunto polêmico, obviamente. O Brasil é a casa do Vasco, né? O Gigante da Colina tem torcida com muito volume em todos os estados do Brasil, mas a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Primeiro, os últimos jogos em São Januário da história, tá? As últimas partidas que serão realizadas na Colina Histórica, no seu formato original, são dessas da fase final do Campeonato Brasileiro. Obviamente, o Vasco se fazendo necessário ter São Januário como um ponto ápice de tentar vencer os jogos, de estar jogando bem e, obviamente, ter minutagens atrás de minutagens para não perder, né, o fator casa. Eu acho que essa partida entre Vasco e Palmeiras por uma Mané Garrincha, você vai tentar neutralizar, né, o mando de campo. Então, fazendo isso, você acaba colocando em risco uma partida em que o Vasco enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, saiu derrotado, e enfrentaria o Palmeiras em São Januário para trazer uma dificuldade. Vai levar essa questão mais neutra para o Mané Garrincha, arriscando não só 3 pontos, mas também o fator casa sendo deixado de lado. Claro que a gente tem informações que essas movimentações foram feitas pela diretoria passada, por Lúcio Barbosa, mas o problema tem que ser resolvido pela direção atual e ponto, e acabou. Não tem como ficar colocando culpa em terceiros. Independente de quem vendeu, você vai lá e resolve. Compra, antecipa ou atrasa, joga para o ano que vem, enfim. Faça uma movimentação em prol dessas partidas em São Januário, não porque Brasília é pior que Rio de Janeiro, nada disso, não tem nada a ver, nem que o torcedor do Rio é melhor que o torcedor de Brasília, nada a ver também, não tem nada a ver com isso. A questão é, os últimos jogos do torcedor vascaíno em São Januário antes da reforma e o fator casa que tem que ser determinante quando o Vasco entra numa reta final de Campeonato Brasileiro e precisa pontuar de forma mais otimizada. Infelizmente o Palmeiras já jogou no Mané Garrincha como mandante, o Flamengo já jogou no Mané Garrincha como mandante, o Botafogo já jogou também em inúmeros outros clubes. Em São Januário, só o Vasco joga como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Então esse fator casa não pode ser prejudicado nesse momento. Não que Mané Garrincha não seja a casa do Vasco, não estou falando isso, eu estou falando que determina um mando de campo onde você atua com mais frequência, você está mais adaptado, você está mais familiarizado, a torcida está mais familiarizada em si no Caldeirão de São Januário, normalmente, porque o Vasco é ali da barreira do Vasco, isso é no supernatural, mas
eu acho que essa situação deve ser atrasada, negociada para 2025, já que a colina histórica vai entrar em reforma e a gente vai ter muito tempo para ir para Brasília, muito tempo para ir para Cariacica, enfim, existem inúmeras situações. E por que eu citei Cariacica? Por que eu vou citar agora o Kleber Andrade? É porque a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro também pode ser realizada lá em Cariacica. Então a gente também tem a mesma preocupação. Tudo que eu falei aqui a respeito de São Januário para com o Mané Garrincha serve também para Cariacica. Não estou falando que não tem torcida do Vasco, não estou falando que lá não é a casa do Vasco, não estou falando isso. Estou falando que o fator casa, que tem uma continuidade, que tem uma sequência de jogos e uma frequência de jogos, é no Caldeirão. E o Vasco não pode abrir mão, infelizmente, agora de estar jogando sobre seus domínios e, claro, sobre um estádio que ninguém tem o domínio de mandante, apenas o Cruz Maltino. Obviamente, Cariacica é a casa do Vasco, Mané Garrincha é a casa do Vasco, né? A gente sabe que o Kleber Andrade lota de vascaíno, parece São Januário, mas eu digo pela adaptação do time no gramado, nas dimensões, no atalho. Então a gente tem sim uma diferença. Infelizmente, ela existe, a gente não pode deixar ela de lado. Mas se for também para o Mané Garrincha e para a Cariacica não for negociável essa mudança, infelizmente para uns, infelizmente para outros, nós estaremos apoiando o Vasco até o final, nesses estados que também existem vascaínos e muitos vascaínos que fazem ferver o estádio Mané Garrincha e também o estádio Kleber Andrade. Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo, porque nós temos desfalques, né? Muitos desfalques. Paulo Henrique, que é um jogador importantíssimo pela direita, está suspenso. O Adson, com um problema na tíbia, vai fazer uma cirurgia, um problema crônico, dores crônicas que o jogador estava sentindo na perna direita, e por conta de um estresse ela se rompeu, vai fazer uma cirurgia e vai ficar cerca de 10 a 12 semanas de fora. O Adson, que é um jogador importantíssimo, principalmente para a segunda linha de marcação e também para a segunda linha da saída de bola. E a gente vem falando isso há bastante tempo. Infelizmente, a perda do Adson é muito grave para esse atual elenco, que deve ter aí a estreia do Jean David, jogador recém-chegado, recém-apresentado, vindo do futebol mexicano. Mas claro, né, não só o PH e o Adson que desfalca o Vasco. O David, apesar de ter recebido alta, também não vai para o jogo contra o Atlético Paranaense logo mais em São Januário, né? Obviamente, a gente sabe que Felipe Coutinho, Jair, Paulinho, entre outros, que estão no departamento médico também não irão para a partida. E claro, a gente precisa destacar aqui o seguinte: a estreia do Jean David pode ser feita hoje e o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Maicon na dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Matheus Carvalho fazendo a dupla de volantes com o Dimitri Payet, o meia mais avançado. No ataque, na ponta direita, Emerson Rodrigues, na ponta esquerda, Jean David e no ataque, Pablo Verrete. A gente vai observar se o técnico Rafael Paiva vai manter a estrutura no qual fez os ajustes nos últimos treinamentos. Obviamente, pode ter mudanças? Sim, dentro do vestiário antes da partida, a gente vai acompanhar todas elas. O certo é, o Vasco enfrenta o Atlético hoje, pensando em construir um grande resultado para levar para Coritiba no dia 11 de setembro, o jogo de volta na Liga Arena. Jogo complicado, jogo dificílimo, e a gente vai estar acompanhando, obviamente, de pertinho também, em loco, como sempre, levando vocês para perto do estádio. O certo é, Vasco vence hoje? Deixe seu palpite lá nos comentários, que é muito importante a sua opinião. Vai lá nos comentários. Forte abraço, saudações vascaínas.